Paz do Senhor Jesus, como vai você? Eu espero que muito bem. Estou passando aqui hoje para nós darmos continuidade, ou melhor, finalizarmos a nossa viagem pela história dos juízes. Afinal, hoje a gente vai dar fins à saga dos juízes, terminando então com Sansão, Eli e Samuel. Vamos fazer um compilado e uma abordagem dessas três histórias aqui no episódio de hoje. A história de Sansão eu sempre achei uma história um pouco confusa, porque ela fala primeiro ali do nascimento de Sansão. Ela é dividida em 4 capítulos, né, do livro de Juízes, 13, 14, 15 e 16, e ali no 13 começa narrando a história do seu nascimento, e logo depois já entra no casamento dele com uma mulher estrangeira. Então, assim, eu tentei abordar os fatos numa cronologia, assim, menos confusa, para que vocês pudessem assimilar melhor, tá bom? Mas, enfim, sem mais delongas, vamos então para o nosso penúltimo vídeo do ano, finalizando a nossa viagem por Juízes. Então, simbora! Provavelmente, entre todos os juízes, Sansão deve ser um dos mais famosos e ter a sua história muito conhecida, principalmente por ter sido marcada por um episódio ali com Dalila, que sempre foi muito representado em filmes, em séries, em diversos episódios de coisas e histórias, e já foi protagonista de muitas versões. Então, agora é sobre esse juiz que nós vamos falar, o juiz da força, o juiz que destruía 1000 homens, o juiz que conseguia destroçar um leão. Sim, é sobre esse juiz. Mas, como toda a história, ele teve um início. E o início dessa história abre-se para nós lá no capítulo 13, que inicia dizendo que o povo de Israel fez o que era mal perante os olhos do Senhor, pelo que o Senhor lhes entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E então agora, a mãe de Sansão, a Bíblia não vai narrar o nome, vai dizer apenas o nome do pai, que era Manoá. A mãe de Sansão era estéril, ela não podia ter filho, mas um dia um anjo vai vir ao seu encontro e vai fazer o anúncio do nascimento de Sansão. Então é sobre esse fato que nós vamos falar agora. Então agora o anjo do Senhor vai aparecer à mãe de Sansão para lhe anunciar que ela seria mãe. E ele vai dizer: eis que você é estéril, mulher, mas você dará luz a um filho, e ele será consagrado a Deus, ele será nazireu de Deus, cuja sua cabeça não passará navalha. Por isso, guarda-te de beber vinho ou qualquer bebida forte, ou de comer coisa impura, porque esse menino será consagrado ao Senhor, e pelas suas mãos o Senhor começará a dar livramento a Israel das mãos dos filisteus. E então agora essa mulher corre para anunciar ao seu marido, no versículo 6, que um homem de Deus, que tinha ali a aparência semelhante a de um anjo, veio falar com ela. Ela não sabia, ela não tinha consciência de que era um anjo, né? E ela vai dizer ao seu marido: olha, um homem surgiu para falar comigo dizendo que eu ficaria grávida, né, que a gente daria luz a um filho, e ele disse isso. E o pai de Sansão, Manoá, vai pedir a Deus, ele vai orar ao Senhor para que então esse homem apareça de novo, para que eles pudessem saber como eles deveriam proceder depois do nascimento do menino e como eles deveriam cuidar do menino, ou seja, para que o homem de Deus aparecesse ali de novo, para lhes ensinar a maneira correta como eles deveriam cuidar então dessa criança que nasceria, que seria consagrada ao Senhor. E a Bíblia vai dizer lá no versículo 9 que Deus ouviu a voz de Manoá. Vai dizer o seguinte para nós: olha, Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher quando ela estava sentada no campo. Porém, Manoá, o seu marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido. Ela lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: sim, sou eu. Então Manoá disse: quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Versículo 13. Então o anjo do Senhor disse a Manoá: a sua mulher deve se guardar de tudo que eu disse a ela. Não deve comer nada que procede da videira, não deve beber vinho nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo quanto lhe ordenei. Então Manoá ali vai pedir no versículo 15 que o anjo fique com eles, porque eles queriam preparar ali um cabrito, né, alguma coisa para eles, porque eles não tinham consciência ainda de que era um anjo. Então nós vamos agora descobrir como de fato eles entendem que era um anjo que falava com eles. Então a Bíblia vai dizer o seguinte, que o anjo responde a Manoá da seguinte forma a respeito do seu convite para que ele ficasse e ali fosse oferecido a ele um cabrito. Ainda que você me convide a ficar, eu não comerei
da sua comida, mas se você quiser oferecer um sacrifício, um holocausto, faça para o Senhor. Então a Bíblia vai dizer que Manoá ainda prossegue dizendo, tudo bem, mas então depois que tudo isso se cumprir, que todas essas palavras se sucederem assim como você tem dito, me diga o seu nome para que quando isso se cumprir nós possamos honrar você. E o anjo lhe responde, por que você pergunta a respeito do meu nome? Então no versículo 19, a Bíblia vai dizer que Manoá oferece ao Senhor um holocausto, um cabrito e uma oferta de cereais. E nessa oferta acontece algo maravilhoso. Vai sair uma chama do altar e o anjo do Senhor, aqui no versículo 20, vai subir nessa chama que sai ali do altar. E então Manoá e a sua mulher vão maravilhar-se e vão prostrar-se com o rosto em terra e vão compreender que era um anjo do Senhor que lhes falava. E então Manoá vai até se desesperar e dizer, meu Deus, nós vimos a Deus, então nós vamos morrer certamente, nós vimos o anjo do Senhor. E a sua mulher vai responder, não, nós não morreremos, porque se assim Deus quisesse fazer, Ele não teria nos mostrado todas essas coisas, não teria aceito as nossas ofertas e não teria nos revelado tudo o que nos foi revelado. E então agora no versículo 24, a Bíblia vai dizer que nasce então o nosso juiz, Sansão, e lhe dão esse nome. E a Bíblia vai dizer que ele cresceu e Deus o abençoou. E Deus começou a agir ali através do seu espírito na vida de Sansão no versículo 25, que nos diz o seguinte, o espírito do Senhor começou a agir nele em Maanedã, entre Zorá e Estaol. E agora, nos próximos fatos que vamos narrar aqui, nós vamos conhecer os marcantes acontecimentos da vida, então, desse menino forte. Simbora? Então, meus irmãos, é aqui que eu digo a vocês que a história de Sansão é confusa, porque o capítulo 13 abre as cortinas falando do anúncio da vinda de Sansão, de que o anjo do Senhor veio ali comunicar de que ele viria ali os seus pais, mas agora o capítulo 14 já está narrando o seu casamento. Então, tipo assim, Sansão nasce no capítulo 13, a Bíblia começa a dizer ali, fechando o capítulo, que o Espírito do Senhor começou a agir sobre a sua vida, que ele começou a crescer, que Deus o abençoou, e agora no capítulo 14 ele já está casando, tipo do nada, né? Então, assim, é por isso que se torna um pouco confuso colocar em cronologia aqui a história de Sansão, porque é um salto muito grande de uma fase para outra. Mas, enfim, apesar do romance dele com Dalila ser o mais conhecido, né, esse romance trágico ser o mais conhecido na sua história, ele já havia tido um relacionamento. Aliás, ele já havia se casado e no capítulo 14 essa história é contada pra gente. Ele se apaixona por uma mulher de Tímina e o seu pai vai falar com ele, Sansão, olha, não tem uma mulher do meio da nossa parentela, do nosso povo, para que você vá buscar mulher no meio desses incircuncisos, Sansão. Então ele vai dizer, olha, é só desta mulher que eu me agrado, então tem que ser ela. E agora a gente começa na embolação dessa história que foi esse casamento, então simbora. Então a confusão toda vai começar quando a Bíblia inicia dizendo que Sansão foi a Tímina. E lá ele viu uma mulher, né, uma filha dos filisteus. E ele se apaixonou por ela e ele chegou em casa, então, com essa ideia de que ele tinha que se casar com ela. E ele disse ali para os seus pais, olha, eu vi uma mulher em Tímina e eu gostaria que vocês buscassem ela para que ela fosse a minha esposa. E aí que seu pai vai responder aquilo que eu já disse. Sansão, não tem ninguém no meio do nosso povo, da nossa parentela, para que você vá buscar mulher no meio dos filisteus, esses incircuncisos. Ele vai responder, olha, é dela que eu me agrado e é com ela que eu quero me casar. E então agora a Bíblia vai dizer que por mais que seja confusa essa ideia, isso provinha da parte do Senhor, porque o Senhor buscava ocasião contra os filisteus. E a Bíblia vai dizer agora, no versículo 5 do capítulo 14, que Sansão foi com seu pai e a sua mãe a Tímina. E quando eles chegaram às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor, isso no caminho de Tímina, né? Sansão saiu de onde ele estava, da sua casa, para então ao encontro dessa mulher, para fazer essa aliança. E então no caminho esse leão surge e a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão de uma tal forma que ele literalmente rasgou um leão assim como se fosse uma folha de papel. Rasgou assim o leão como se fosse um bichinho bem insignificante. Mas ele não contou isso aos seus pais. E a Bíblia vai dizer então agora, no versículo 7, que ele foi àquela mulher, falou com ela e dela se agradou.
Versículo 8. Depois de alguns dias voltou para se casar com ela, e afastando-se do caminho para ver o leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Lembra aquele leão que ele matou lá quando ele veio ao encontro dessa mulher? Então, agora ele vai ter contato ali com esse leão e tem um enxame de abelhas nesse leão. E o que Sansão vai fazer? Vai ter a brilhante ideia de pegar o mel que está ali no meio desse leão morto. Só que você lembra do fato que nós narramos no início da história de Sansão, de que ele era nazireu de Deus. Então ele não podia tocar em nada que era morto, nada que era impuro, ele não podia consumir bebida forte, não podia raspar o cabelo. Tinha uma série de coisas que ele tinha que seguir à risca, porque Deus já tinha dito que ele seria alguém consagrado com um fim específico, uma missão específica, e Sansão tinha que honrar isso. Mas ele fez isso? Não, ele não fez isso. Ele vai ali e toma esse mel do meio do leão morto, coisa que ele jamais poderia fazer. E pior que isso, ele oferece aos seus pais esse mel, que também comem do mel, sem saber de onde ele havia tirado esse mel. E agora, dentro desse casamento aí de Sansão, acontecem fatos mais complicados ainda, que a gente vai esclarecer agora. Você já ouviu falar do enigma de Sansão? Então, não ouviu falar? A gente vai falar sobre isso agora. Simbora! Então a história, que já é complicada, ela vai complicando-se cada vez mais. E a Bíblia vai dizer então que o pai de Sansão chegou à casa daquela mulher que ele havia escolhido, e ali Sansão deu um banquete, como era o costume dos moços fazerem. Então os filisteus, vendo ali a Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com eles. E Sansão resolveu propor então um enigma a esses homens. E disse: olha, se nesses 7 dias das bodas vocês forem capazes de decifrar esse enigma e me dizer a resposta dele, eu darei a vocês 30 mudas de roupas e 30 túnicas. Se vocês não forem capazes, vocês me darão então essa recompensa. E os filisteus disseram: ok, apresente-nos então o enigma. E o enigma era o seguinte, lá no versículo 14. Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Era uma simbologia, uma referência ao episódio que tinha acontecido com o leão, que a gente acabou de falar. Porém, os filisteus jamais saberiam a resposta desse enigma, visto que nem os pais de Sansão sabiam o que ele havia feito, né? Então a Bíblia vai dizer que em 3 dias não puderam decifrar o enigma. E no 4º dia eles disseram então à mulher de Sansão, esses filisteus: convença o seu marido a nos explicar o enigma. Do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai. Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Então a mulher de Sansão começa ali a perturbar Sansão, para que contasse para ela qual que era a definição do enigma, o que significava, porque ele não amava ela. Se ele não contasse para ela, ele não tinha amor a ela, ele só fazia mal, e ele não estava confiando nela, e todo esse drama para que então ele contasse e ela pudesse dizer ali aos filisteus qual era a significação do enigma. Só, meus irmãos, que acontece que essa mulher perturbou tanto, mas tanto a vida desse homem, que ele então resolveu contar qual era ali a definição do enigma. E a Bíblia vai dizer o seguinte aqui, olha, no versículo 17: ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. A mulher perturbou 7 dias. No 7º dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então ela declarou o enigma aos homens do povo. Assim, no 7º dia, no prazo final que Sansão tinha dado, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão: que é mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E Sansão respondeu com muita ira: se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, ou seja, se vocês não tivessem ali chantageado a minha noiva, nunca teriam descoberto o meu enigma. No versículo 19, a Bíblia vai dizer: então o Espírito do Senhor se apossou de Sansão de tal maneira que ele desceu a Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas deles e deu aos que decifraram ao enigma. Porém, Sansão ficou irado e voltou para a casa de seu pai. Quanto à mulher de Sansão, aí começa uma outra confusão. Então Sansão ficou tão irado com essa confusão que deu dali dos filisteus terem importunado a sua mulher para descobrirem a definição do enigma e terem conseguido a resposta de forma suja, que ele voltou para a casa do seu pai depois, né? Cumpriu ali com o acordo, deu aos filisteus qual era a recompensa ali que estava em aposta, né? Mas ele voltou para casa, ele não voltou para onde ele estava ali na festa com a sua mulher, celebrando então a união. Ele voltou para casa. Só que o que acontece? O pai da mulher de Sansão deu a mulher dele a outro homem.
A Bíblia vai dizer isso aqui lá no versículo 20. Quanto a mulher de Sansão foi dada em casamento ao homem que tinha sido o amigo de honra. Ou seja, o homem que tinha sido ali o amigo de honra daquela ocasião, então recebeu a mulher de Sansão agora por mulher. E agora, meus irmãos, vai começar uma parte 2 dessa confusão. Sansão vai pôr fogo no campo dos filisteus por causa dessa confusão dessa história. E isso a gente vai ver agora. Então, simbora. Então, resumindo aqui basicamente essa grande confusão que foi o capítulo 15, Sansão, depois de algum tempo, né, a Bíblia vai dizer que passado algum tempo, lá no versículo 1 do capítulo 15, nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar sua mulher e dizia, vou entrar no quarto, vou ficar com minha mulher e tudo mais, só que o pai dela lhe disse que tinha dado a sua mulher ao companheiro dele, porque achou que ele tivesse desenvolvido ali pela sua filha um ódio, que ele não ia querer mais a menina, então que ele deu a ela outro homem. E Sansão irou-se muito grandemente. E aqui começa uma grande confusão. Por quê? A Bíblia vai dizer que o pai ainda tentou aplacar, né? Conduzir a situação ali de forma melhor, porque viu que o negócio ia dar ruim e falou assim, olha, eu tenho a minha filha mais nova, inclusive ela é mais bonita do que ela, por que você não fica então com ela no lugar da outra? Mas Sansão disse, desta vez sou inocente para com os filisteus, versículo 3, quando eu lhes fizer algum mal. Versículo 4, então saiu, apanhou 300 raposas e pegou um bom número de tochas, amarrou as raposas de 2 em 2 pela cauda e prendeu uma tocha em cada par. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim, incendiou tanto os feixes como o cereal que ainda estava por ser colhido, além das vinhas e dos olivais. Então os filisteus começam a dizer, meu Deus, mas quem foi que fez isso? Quem fez isso? Quem fez isso? Quem fez isso? E aí vão responder, Sansão, o genro do Timinita, porque o sogro dele deu a sua mulher a outro homem. E então os filisteus foram e queimaram aquela mulher que tinha sido casada com Sansão, e o pai dela. E Sansão disse a eles, se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar. E ele os atacou com fúria, matando muitos deles. Depois desceu e habitou numa caverna da rocha de Etã. Então, meus irmãos, Sansão vai se irar ainda mais, depois também que eles matam, né, ali a mulher e o pai, e vai matar ainda muitos filisteus. E foi nessa grande confusão que essa união, que essa paixão platônica de Sansão terminou. E já era o prenúncio de que Sansão não tinha lá um gosto muito espiritual para ver, então, os seus relacionamentos, para escolher bem a forma como ele ia conduzir certos fatos da sua vida, né? Pois é. Mas agora, existe outro episódio também muito marcante da vida de Sansão, que eu vou tentar resumir tudo aqui para vocês. Ele mata 1000 homens com uma queixada de jumento. Isso acontece também no capítulo 15, mas a partir do versículo 14. A Bíblia vai dizer que ele chegou ali a Leí. Os filisteus foram gritando ao encontro dele, mas o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão e ele matou ali 1000 homens com uma queixada de jumento. Depois disso ele vai sentir sede e vai orar ao Senhor para que ele não morra de sede e caia ali na mão dos inimigos, né? Depois dessa grande batalha, o Senhor vai fazer ali com que saia água aqui no versículo, a Bíblia vai dizer, versículo 18, sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse, por meio de teu servo desta essa grande salvação, será que agora eu vou morrer de sede e cair na mão desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí e dela saiu água. Então aconteceram alguns episódios marcantes ali na vida de Sansão. Também no capítulo 16, né, Sansão foi a Gaza, né? E ali, infelizmente, acontece outro infortúnio da sua vida. Sansão vai ter um relacionamento ali, vai ter uma relação com uma prostituta, né? E os filisteus vão tentar armar emboscada para que eles possam pegar ali Sansão. Em Gaza é o nome da cidade onde ele estava, e ele vai ter então essa relação com essa prostituta, e os filisteus vão ficar ali na espreita para buscar Sansão a qualquer momento. Mas a Bíblia então vai dizer o seguinte, que eles disseram assim, vamos esperar até o dia raiar e então nós o mataremos. Versículo 3, porém Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas das folhas do portão
e as arrancou, e juntamente com seus batentes e tranca, e pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte que está em frente de Hebrom. Então, na madrugada, né, que os filisteus estavam ali esperando que pegariam a Sansão, que buscariam a Sansão, Sansão destrói os portões ali daquela cidade e com a sua máxima força, mais uma vez, consegue se livrar. Porém, agora, nesse mesmo capítulo 16, depois desse breve resumo aqui que eu dei desses acontecimentos principais, acontece a trágica e fatídica união de Sansão com Dalila, né? Sansão ali vai se apaixonar por Dalila e é aqui que o negócio começa a realmente acabar. Que Sansão se acaba literalmente e faz com que então tudo aquilo que ele tinha para dar certo vai dar errado pela sua escolha. E então é sobre este romance trágico que nós vamos falar agora. Simbora. E então agora acontece o episódio mais trágico da vida de Sansão, que seria literalmente o início do seu fim. Sansão vai apaixonar-se por Dalila, uma mulher do vale de Sorek. E ali, os filisteus, vendo que Sansão apaixona-se por Dalila, vão utilizar de Dalila como uma ferramenta estratégica para que eles pudessem então conquistar o segredo de Sansão, saber qual que era o segredo, de onde provinha a sua força descomunal. E então eles vão chamar Dalila e vão dizer o seguinte: você tem que descobrir, você tem que arrancar desse homem de onde vem essa força para que a gente possa destruí-lo. E cada um de nós daremos a você 1.100 moedas de prata. E aí, Dalila vai começar a importunar Sansão. O que a mulher lá do início, né, que foi a sua esposa lá no capítulo 14, fez, ela também fez. Começou com a importunação. Você me ama, mas você nunca me contou esse segredo. Você me diz que me ama tanto, mas você nunca me disse de onde vem a sua força. Me revela e tal. E Sansão vai começar mentindo para ela. Vai dizer, olha, se você me prender com 7 cordas de um arco ainda úmidas, eu serei como qualquer outro homem e ficarei fraco. Então ela vai fazer exatamente isso. Vai prender Sansão com essas 7 cordas de arco úmidas e vai gritar, Sansão! Aí vem os filisteus. Só que Sansão arrebenta as cordas e ela vê que literalmente a sua força não era detida com aquilo que ele havia feito e vai dizer, olha, você mentiu pra mim, você zombou de mim, me conta de onde vem a sua força, vai continuar insistindo. Na segunda vez, Sansão vai dizer pra ela, tá lá no versículo 11 do capítulo 16, bem, se você me amarrar com cordas novas que nunca foram usadas, então eu ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. E ela faz o quê? A mesma coisa. Ela vai prender Sansão com as cordas novas que nunca foram usadas e vai gritar para Sansão, Sansão! Aí vem os filisteus. Sansão mais uma vez vai arrebentar as cordas e ela vai ver que mais uma vez não lhe foi revelado o segredo de onde provinha a sua força. Não, e o engraçado de tudo isso é que Sansão ele literalmente estava a fim de flertar com a morte, né? De flertar com o seu próprio mal, porque tudo que ele falava, ela fazia e ele continuava ali dentro desse relacionamento como se nada tivesse acontecendo. E pela terceira vez ele vai mentir a Dalila quando ela lhe pergunta de onde provinha a sua força. E ele vai dizer o seguinte, olha, lá no versículo 13, se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça, se você prender com um pino de tear, então eu ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então Dalila faz isso e mais uma vez vai gritar, Sansão, aí vem os filisteus, Sansão se desprende daquilo e mais uma vez ela vai ver que Sansão lhe tinha enganado. Mas então ela vai falar, olha, você mentiu pra mim por 3 vezes. Por 3 vezes você zombou de mim, me conta de onde vem a sua força. Você diz que me ama, mas você tá zombando de mim. E fez aquele drama, né? Aquela coisa, aquilo tudo. E Sansão agora não vai mentir. Vai lhe dizer a verdade, vai dizer, olha, nunca passou navalha sobre a minha cabeça. E se você raspar o meu cabelo, então eu ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. O que essa mulher vai fazer? Vai fazer Sansão adormecer no seu colo e vai chamar ele um homem para raspar sua cabeça. E então agora, quando ela grita, Sansão, eis que aí vem os filisteus. Sansão realmente está fraco, como qualquer outro homem. E agora ele já não consegue mais se libertar dos inimigos. E a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor já não estava mais com ele. Os filisteus vão pegar Sansão, furar seus 2 olhos, além de tudo ele vai ficar sem força e cego. Vai ser levado ali para trabalhar girando o moinho. E agora, ainda no capítulo 16, então acontece a sua morte. É sobre isso que nós vamos falar agora. Simbora.
Então, meus irmãos, agora a partir do versículo 23, a Bíblia começa a nos contar que os filisteus, os governantes filisteus, reuniram-se em grande festa e sacrifício ao deus Dagom, porque conseguiram descobrir o segredo do seu grande inimigo, que muito importunava o povo filisteu, né, que matava ali muitos homens, que era uma grande ameaça ao povo filisteu. E então a Bíblia vai dizer que eles estavam muito alegres e que estava muito cheio, né, ali aquela festa, e tinha gente até no teto, literalmente, tinha muitas pessoas. E eles chamaram a Sansão para que então eles pudessem se divertir com a cara de Sansão, né? E a Bíblia vai dizer então que quando Sansão entrou, e todo mundo ria, né? Tava muito divertido ver o cenário em que Sansão se encontrava naquele momento, o homem que outrora havia matado 1000 homens, um homem que outrora havia arrancado portão de cidade, agora era um homem que estava prisioneiro, cego, sem força, escravo, subjugado sobre um povo idólatra que literalmente estava debochando da sua cara, zombando da sua cara com toda a alegria do seu coração. Mas isso era fruto da sua própria escolha, visto que Deus não tinha isso para Sansão, mas ele escolheu isso por si mesmo e tomou com as suas mãos essa situação, para que ele pudesse então ser envergonhado sobre aqueles que ele deveria ter triunfado, porque esse era o plano de Deus inicial, mas infelizmente ele escolheu mal. E a Bíblia vai dizer então que eles estavam ali reunidos e tal, e Sansão faz uma oração que é linda, irmãos. Ele vai pedir então para que o moço que estava ali o guiando pelas mãos o guie às colunas centrais, né, de onde eles estavam lá desse templo. E então ele guia, e Sansão então vai se debruçar nessas duas colunas e vai fazer uma oração ao Senhor. No versículo 28 vai dizer assim: Senhor, peço-te que te lembres de mim. Dai-me força só mais esta vez, ó Senhor, para que eu vingue os filisteus que furaram os meus olhos. E em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio que sustentavam o templo, e então fez força sobre elas com a mão direita e com a mão esquerda. E então elas literalmente derrubaram toda aquela estrutura. E a Bíblia vai dizer que Sansão matou mais gente na sua morte. Ele ainda gritou o seguinte: morra eu com os filisteus. E ele matou mais gente na sua morte do que em todo o tempo de vida em que ele viveu. E assim encerra-se a história do nosso forte menino que tomou escolhas ruins na vida, que infelizmente tomou esse fim trágico que não era o plano de Deus, mas pelo menos ali, né, teve essa questão de fazer essa oração para que Deus se lembrasse dele, que ele também ali pudesse cumprir o seu propósito, mesmo que de forma trágica, não é mesmo? Então agora nós vamos falar sobre Eli e Samuel, fazer aqui um compilado rapidão sobre essas histórias, porque eles também foram juízes, como eu já disse para vocês. Então vamos falar desses dois. Então Eli, que é muito conhecido por nós como sacerdote, também foi juiz e julgou Israel por 40 anos. Então depois de Sansão, que fecha ali o compilado de juízes no livro de juízes, esse papel quem assume é Eli, que foi sacerdote e juiz, teve esse papel duplo aí em Israel. Ele morre com 98 anos, ele era pai de Ofni e Finés, dois homens que nós conhecemos bem como homens perversos, que tinham seu coração completamente distante de Deus, que fazia aquilo que desagradava a Deus. Se prostituíam no templo, tomavam das ofertas, faziam tudo que não era para fazer e não estavam nem aí. E Eli vai perecer por causa dos seus filhos, porque não colocou freio no que eles faziam, não colocou ordem na sua casa. Então ele vai padecer também por causa da desobediência dele para com Deus, porque ele era a figura principal espiritual na sua casa, e era seu papel corrigir aquilo que de mal seus filhos faziam, mas ele foi negligente, ele foi omisso, e porque foi omisso, viu a sua casa literalmente perecer, quando seus filhos vão ali levar a arca para aquela batalha e vão morrer, e quando ele recebe a notícia da morte dos seus filhos, ele também vai cair da cadeira, quebrar o pescoço e morrer. Mas ele julgou Israel por 40 anos. E Samuel, depois disso, assume o papel, então, que era de Eli. Samuel nós vamos abordar melhor no próximo vídeo, porque ele foi uma peça fundamental na introdução monárquica em Israel. A história dele ali no começo da história de Saul, foi ele que ungiu Saul como rei. Então nós vamos abordar melhor e mais aprofundadamente a sua história no próximo episódio e nosso último vídeo
do ano. Mas Samuel também ali desenvolveu, na verdade, 3 papéis em Israel. Ele foi juiz, sacerdote e profeta. Então Samuel tinha um papel triplo ali em Israel e foi um grande homem de Deus, né? E a Bíblia vai dizer que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra. Tudo que ele falava acontecia. E ele também julgou a Israel. Não tem tempo determinado, né? Já que ele desenvolvia também ali 3 papéis, ele está sempre na história ali de Israel, nesse começo monárquico, né? Ele também vai ungir a Davi, então não tem um tempo específico em que ele julgou a Israel, mas ele tem esses 3 papéis também. Mas no próximo episódio nós vamos retratar então o início da história monárquica em Israel. Vamos falar sobre o primeiro rei. Mas o que você achou da nossa saga de juízes? Quero que você me conte aqui nos comentários. E de todos esses 14 que nós falamos até aqui, acrescentando Eli e Samuel, qual você mais gostou? Qual foi a história que mais tocou? Me conta o que você achou. E pessoal, esse é o nosso último vídeo antes do Natal. Então eu gostaria de deixar aqui para sua meditação também, né, um versículo que encontra-se lá em Isaías, porque o Natal tem para nós uma significação linda do nascimento de Jesus. E no momento que nós estamos vivendo de tão grande dificuldade na humanidade, que esse espírito do nascer de Jesus possa renascer no nosso coração, porque o nascimento de Jesus representa para nós a salvação, o nascimento da nossa esperança, a expectativa da redimissão humana dos seus pecados. Ele nasceu e, acima de tudo, ele morreu e ele vive. E hoje ele já não está mais numa manjedoura, ele está num trono e ele voltará para nos buscar. Então, um dia Isaías disse, né? E chegará um menino, chegará um que o principado estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O castigo que ele levou sobre os seus ombros nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa. Feliz Natal, tá bom? E muito obrigada, pessoal, por tudo até aqui. Obrigado pela companhia de vocês até aqui. Esses 43 inscritos, que para muitos pode parecer pouco, mas para mim é muita coisa. Eu sei que tem 43 pessoas que vêm aqui ouvir o que eu estou dizendo, que acha relevante aquilo que nós estamos falando e fazendo aqui com a palavra de Deus. Eu agradeço a cada um de vocês. Eu vou fazer uma retrospectiva no nosso último vídeo, que vai ser na nossa próxima semana, mas desde já eu quero agradecê-los por tudo, porque literalmente a gente precisa tomar uma iniciativa, né? E eu protelei muito para começar o canal e tudo mais, porque às vezes a gente acha que tem gente melhor. Não é para mim, mas a gente tem que ter coragem para enfrentar os desafios da vida. E eu tô muito feliz de termos esse canal aqui, porque ele é uma ferramenta pela qual eu quero que o Senhor possa trabalhar na vida de muitas pessoas, começando pela minha, porque essa palavra corta para aí, mas corta para cá também. E juntos nós temos o papel de crescermos como igreja na graça e no conhecimento de Deus. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te dê a paz e que esse Natal seja ótimo para você e para sua família, tá bom? Obrigada por tudo, até a próxima semana. Tchau, tchau.